Obrigado, Maleninha, pela carinhosa recepção, né? A Maleninha é sempre muito generosa comigo. Eu já fiz questão de registrar isso em várias oportunidades, faço questão de registrar mais uma vez. Espero rogo a Deus, a espiritualidade, todos os dias, para que quando eu chegar na idade e na experiência que a Marleninha e o Antônio Carlos Essado têm, que eu tenha, do mesmo jeito que eles têm hoje, essa vibração, esse entusiasmo, essa alegria, essa disposição, esse dinamismo para poder compartilhar com aqueles que os rodeiam todo esse carinho e esse amor que eu acabo de receber nessa introdução feita pela nossa querida Marlene Sintressado. De qualquer forma, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite. O que a Marleninha disse é verdade, eu não sou nenhuma pessoa, um convidado especial, pelo contrário, sou apenas um irmão, como tantos outros que já foram citados aqui, que estão conosco, já mandaram seu comentário, já mandaram seu alô, que estão hoje aqui presentes, que também estão sempre com a gente às terças-feiras, lá no nosso querido Roda Viva do Espiritismo, né? Através da Rádio Idefran, pela live, YouTube e Facebook. Eu sou apenas mais um irmão que tenta compartilhar e trilhar o caminho do bem. E a gente encontrou nessa casa, chamado Grupo Espírita Luz e Amor, que completa 90 anos no próximo dia 11 de novembro, 9 décadas, 9 décadas de muita luz, de muito amor, de muito compartilhamento com os irmãos que a procuram, né? Com os irmãos que lá buscam o afago, que buscam o carinho, que buscam o esclarecimento, que buscam as respostas para questões fundamentais da existência humana, que tem, evidentemente, na terceira revelação, que é a doutrina espírita, e essa casa, tocada com tanto amor, com tanta competência, com tanto carinho pelo casal Essado, e por tantos outros irmãos, que eu não vou me arriscar a citar, tantos que ajudam, que trabalham nos grupos de estudo, nos grupos de fraternos, nos grupos de assistência material, para que a gente não esqueça de ninguém. Mas fica aí, neste casal fabuloso, o nosso registro em nome de todos os outros que ajudam e sempre ajudaram na casa. Me coube aqui falar, através de um convite do Antônio Carlos Essado, sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não ponhais a candeia debaixo do alqueiro. Me solicitado que eu falasse sobre os itens 8, 9 e 10, que são: não vades ter com o gentio, não vá aos gentios, né? Conforme a tradução. E interessante que a gente começava a estudar esse texto, a gente começava a estudar essa parte, e me chamou a atenção aqui uma parte do Allan Kardec, que eu vou citar para vocês, que eu fiz questão de destacar, na qual o codificador diz o seguinte: que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Vamos traduzir isso aqui para o nosso português mais básico aqui, o nosso linguajar mais informal. O que Allan Kardec está dizendo aqui? Não perca tempo com aqueles, né, aqui fazendo evidentemente uma interpretação da passagem de Jesus. Não vá perder seu tempo com aqueles irmãos que ainda não estão preparados ou não querem receber a boa nova, com aqueles que, porventura, estão certos que trilham um caminho próprio, mas que trilham um caminho de verdade, um caminho de esclarecimento, mas que nós sabemos que esse caminho, e na maioria das vezes banhado pelo materialismo, esse caminho não leva a lugar nenhum. Ao contrário, esse caminho faz com que a própria pessoa, no decorrer das suas experiências vividas diariamente, ela pode, a partir daí, achar algo não muito interessante, algo que não leva à nossa verdadeira salvação, mas pelo contrário, presa ao materialismo do mundo de expiação e prova, preso ao materialismo imposto pelas nossas aspirações de espíritos ainda simples e ignorantes, ele se frustra, ele chora, ele acaba
reconhecendo que não trilhou. Mas para uns existe determinado tempo, para outros existem outro determinado tempo. E aí a gente não pode se esquecer do que disse Chico Xavier quando ele nos recomendou que nós devemos respeitar o grau de evolução alheia. Nós devemos respeitar a condição de evolução do outro irmão. Por quê? Porque a gente sempre parte do pressuposto que todos nós pensamos iguais, que todos nós agimos iguais, que todos nós enxergamos as coisas com a mesma claridade, com a mesma facilidade. Infelizmente ou felizmente, aí depende do ponto de vista, né? A doutrina espírita nos explica isso, que é muito salutar, é muito importante que cada um tenha o seu próprio passo, cada um tenha a sua medida, cada um tem o seu degrau evolutivo. Isso existe justamente por quê? Porque nós partimos do mesmo ponto de origem, nós partimos de um mesmo ponto, de uma mesma saída, de uma mesma oportunidade, e a partir daí, em razão do sagrado livre-arbítrio, cada um trilhou o seu caminho, cada um buscou a sua coisa, cada um buscou a sua experiência, cada um construiu aquilo que trouxe até hoje, e alguns ainda insistem, mesmo estando já neste mundo de expiação e prova, tendo passado pelo mundo primitivo, ainda nós começamos a derrapar e começamos, de certa forma, a quebrar a cara. Passamos, de certa forma, a dar as cabeçadas que as experiências da vida nos traz. Tem um filme muito interessante, disponível na Netflix, que é uma plataforma de streaming muito conhecida, que todos nós temos, a maioria das pessoas tem acesso. Eu gostaria de fazer uma recomendação para vocês de um filme lá que se chama Esticando a Festa. Nós vamos assistir o trailer desse filme e em seguida nós vamos fazer um comentário a respeito. E hoje eu fiz questão de trazer vários vídeos para a gente ir rodando aqui durante esse bate-papo nosso, que eu conversava agora há pouco no off ainda com a Marlene, com o próprio Antônio Carlos e com o nosso amigo comandante Du, de que todos nós estamos um pouco cansados já dessas reuniões virtuais, né? Desse bate-papo que é muito importante, ele dá uma facilidade muito grande, mas ele fica, por outro lado, a gente perde o contato pessoal, perde a oportunidade do olho no olho, isso cansa um pouco. Então eu trouxe alguns vídeos aqui, alguns vídeos, algumas músicas para a gente poder variar um pouquinho e tornar um pouquinho mais diversificado. Vamos subir, por favor, o vídeo, e aí já a gente comenta. Tá aí, pessoal, é um teaser, né, do filme Esticando a Festa, disponível na Netflix. E assim, sem dar um spoiler muito grande, mas já dando um spoiler pelo que a gente já viu aí, pelo trailer, né, pelo teaser, e uma jovem na fase mais interessante da vida, na fase de festas, de alegria, de plenitude, ela acaba sofrendo um acidente no seu banheiro, bate com a cabeça no vaso sanitário e acaba falecendo, desencarnando, morrendo. E ela chega lá no plano espiritual e ela se encontra com a sua anjo de guarda, né, que é a Val, com a sua anja guardiã. E a anja explica para ela, o anjo guardião explica para ela, a Val, que ela tem 3 pessoas aqui no plano material que ela precisa acertar algumas coisas, que é a melhor amiga dela, a mãe dela e o pai dela. E ela tem a oportunidade durante um tempo aí, se eu não me engano, 3 ou 4 dias, para poder retornar e acertar a posição com essas 3 pessoas. E aí eu vou parar de falar aqui para vocês assistirem ao filme, quem tiver oportunidade, vale a pena. A classificação acho que é 12 anos, salvo engano, bem tranquilo, um filme uma comédia bem leve, bem tranquila, sem nenhum tipo de imagem mais forte ou de palavreado mais forte. Mas o que interessa para nós, desse vídeo, trazendo para a nossa palestra de hoje, é se nós teremos, né, ou pudéssemos ter essa oportunidade de, quando desencarnarmos, voltássemos a acertar algumas posições com algumas pessoas, acertar as arestas com algumas pessoas que nós deixamos aqui. O que a gente não pode esquecer, o Espiritismo é muito claro nesse sentido para a gente, que todos os dias, quando nós estamos aqui, quando nós temos a oportunidade de acordar, de pisar o chão do nosso quarto, de abrir o nosso olho, é mais uma oportunidade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu para a gente poder seguir a nossa jornada. Então, a minha esposa, o meu filho, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, estão ao meu lado, acordam ao meu lado, justamente porque existe um propósito para isso, existe um significado disso, existe uma importância para isso.
E quando nós partimos, diferentemente do filme Esticando a Festa, no qual a protagonista teve a oportunidade de voltar e pedir perdão, porque ela tinha brigado com a amiga dela, né? Antes, um pouquinho, na noite anterior ao seu desencarne, ela tinha brigado com a sua amiga, a mãe tinha se afastado quando ela era criança e o pai estava desiludido com o desencarne dela. Nós não teremos essa oportunidade. A nossa encarnação, né, as nossas encarnações são realizadas a partir de um período de tempo considerável. Então, por mais que a gente chegue lá e já queira voltar para resolver o que ficou pendente, isso não será possível. Por mais que a gente olhe para trás e fale, não, mas eu esqueci de pedir perdão à minha mãe, não, eu esqueci de agradecer o meu filho, não, eu esqueci de fazer uma oração e entender todo o sofrimento pelo qual passava o meu irmão, isso não será possível. Então a reflexão que nós temos que tirar a partir daí é que nós temos que aproveitar as nossas oportunidades. E fazendo o paralelo com o que trouxe Kardec, que eu trouxe no primeiro trecho, quando nós estivermos diante de pessoas, né, considerados gentios, são os pagãos, né, entre aspas, evidentemente, que não conseguem ainda comungar do nosso pensamento, que não conseguem ainda entender tudo aquilo que nós falamos, e da forma que falamos, da forma que pensamos e da forma como agimos, nós temos que ter a humildade de reconhecer. Porque até ontem, né, pode ser que tenha acontecido com vocês, mas isso aconteceu comigo, eu faço questão de citar. Eu jogava papel na rua sem problema nenhum. Sempre joguei papel na rua, sempre descartei os lixos, chupava uma bala, jogava, comprava um chocolate, consumia e jogava. Para fora do carro, então, eu achava que dentro do meu carro não podia ficar o lixo, mas na rua, jogando pela janela do carro, não haveria problema nenhum. Até que um dia eu comecei a ler um livro, uma matéria jornalística, ouvi uma reportagem na televisão, ou assisti um documentário, eu não sei como, eu me dei conta e deu aquela famosa clique, no sentido de que o planeta que nós vivemos é onde é a nossa casa. Então, por mais que eu jogue na rua, ainda que não esteja dentro do meu carro, ainda que não esteja dentro da minha casa, ainda que não esteja dentro do meu bolso, mas faz parte do meu ambiente. E por isso que existem a coleta do lixo, por isso que existem os locais apropriados, para que nós depositemos esses resíduos que são lixo que a gente descarta. Mas foi necessário um tempo de maturação, foi necessário um tempo de aprendizado, foi necessário uma experiência de vida para eu entender que eu não posso mais jogar papel de lixo, ou lixo de forma geral, na rua, em qualquer lugar, que eu tenho o cesto adequado, que é o cesto do lixo, que é o ambiente adequado, que são os lixões, que tem a coleta adequada para recolher esse descarte. E se eu sair jogando por aí, eu estarei, de certa forma, prejudicando a natureza. E cada vez mais nós dependemos da natureza. Então, esse tempo de maturação que eu levei para poder entender que isso não pode ser feito dessa forma, para mim pode ter sido um exemplo, sei lá, eu não me lembro, 15, 20 anos, mas para outras pessoas, às vezes com 10 anos, ela já tem essa maturação, esse sentimento, essa reflexão, esse entender de saber que não pode fazer isso. Outros já nascem, às vezes já nascem com essa concepção. E aí nós temos que entender que cada um está no estágio, cada um tem uma oportunidade. Eu só tive a oportunidade de ler e entender aquilo nesse período que eu nem me lembro se foi por volta dos 18 anos, outras já tiveram antes, e assim sucessivamente. Porque a oportunidade que todos nós temos aqui é justamente de seguir uma jornada bonita, é de seguir uma jornada de luz, é de seguir uma jornada de alegria, mas a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo experiências humanas, e a experiência humana traz para a gente situações de conflito, situações de ódio, situações de rancor, situações de tristeza. O materialismo, infelizmente, traz isso para nós. E quanto mais materialista eu for, menos paciência eu tenho. Quanto mais materialista eu for, menos humildade eu tenho. Quanto mais materialista eu for, menos fraternidade eu tenho. E todos nós lembramos muito bem, eu faço sempre questão de citar, eu já citei em várias oportunidades, cito aqui novamente, que é o caso que aconteceu com o cantor Vitor Chaves, né, da dupla Vitor e Léo. O que aconteceu com o cantor Vitor Chaves? Ele estava numa discussão com a sua esposa, a mãe dos seus filhos, numa discussão, numa briga familiar, independentemente de quem tem a razão ou não tem a razão, não é essa a questão que a gente quer abordar,
Mas ali eles acabaram se desentendendo, ele partiu para agressão em relação a ela, acabou depois até sendo condenado por vias de fato, entrou a mãe no meio, entrou a irmã dele no meio, etc, etc. Enfim, foi armado uma dificuldade, foi armado uma zona de conflito. Isso veio a público através de imagens, ficou gravado, câmara de vereador, câmera de elevador do prédio que pegou, né, filmou. Enfim, ele, em razão de ser uma pessoa pública, teve uma repercussão e aconteceu tudo que a gente sabe que já aconteceu. A partir daí, a carreira dele como irmão se encerrou. Ele teve várias portas fechadas, a esposa se separou, passou a morar em outro lugar, a mãe dele, que era a avó das crianças, aumentou a distância, né, diminuiu o contato, a irmã dele, que é a tia das crianças, também diminuiu o contato, e a reflexão que eu faço é o seguinte: se a gente pudesse perguntar para essas pessoas, depois de terem passado por essa experiência, se a gente pudesse voltar no tempo, rebobinar a fita da nossa vida, perguntasse a elas se elas quisessem, se elas pudessem ter uma nova oportunidade, se elas agiriam da mesma forma que agiram, com ódio, com rancor, com gritaria, com maldade, com materialismo, ou eles pensariam 2, 3, 4, 100 vezes, respirariam fundo, pediriam a iluminação a Deus, ao plano espiritual, para que não agissem daquela forma. Eu imagino que a chance deles dizerem 99% de que não fariam da forma como fizeram, fariam diferente, porque o Vitor perdeu a carreira dele, o irmão dele, o Léo, também perdeu a carreira, a mãe ficou longe dos filhos, a tia ficou longe, a mãe, né, a avó, ficou longe dos filhos, a irmã dele, que era a tia das crianças, ficou longe dos sobrinhos. Ele, Vitor, perdeu o convívio da esposa, a mãe dos filhos dele que se separaram, perdeu o contato com os filhos. A mãe das crianças, a esposa do Vitor que brigou, também perdeu a oportunidade de convívio com o marido, com a sogra, com a cunhada. Enfim, tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, sem entrar no mérito quem tem razão ou não tem razão, todos perderam. Ninguém ganhou com aquela situação. E todos nós somos assim nas nossas experiências diárias. Sempre quando a gente age com bravura, com nervosismo, com rancor, com ódio, a gente acaba tomando os pés pelas mãos e acaba errando. Acaba perdendo a oportunidade da reflexão. Por isso que é importante a gente, todos os dias, ao deitar-se, fazer aquilo que o nosso Santo Agostinho nos recomendou, para que nós pensemos a respeito das nossas ações, pensemos a respeito do que foi feito, o que foi deixado de fazer, será que nós estamos agindo corretamente? Mas aí vocês podem estar me falando, Carlos, mas isso você fala que é muito fácil, né? Mas como é que a gente faz? Onde a gente busca o combustível para que quando a gente não vai ter com os gentios, para a gente não enfrente aqueles que ainda não conseguem entender como a gente, aonde a gente vai buscar o combustível necessário, a força necessária para a gente poder enfrentar todas essas dificuldades? Existe uma música, né, do Roberto Frejá, lá, que é do Barão Vermelho, e ele que chama Amor para Recomeçar, e tem um trecho que fala assim: quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Vamos colocar aí esse trechinho da música, por gentileza. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Se nós não trabalharmos dentro da gente o amor, né? O amor que o nosso Senhor Jesus Cristo nos legou, o amor que a doutrina espírita nos traz, o amor que nós estudamos através da codificação de Allan Kardec, que é o amor espiritual, que é o amor sem o interesse da carne, que é o amor sem o interesse da matéria, que é o amor buscando uma evolução espiritual, e é o amor de ser paciente, é o amor de ser fraterno, é o amor de ser caridoso, é o amor de ser humilde, é o amor de ser gentil. Quanta gentileza falta hoje na vida da gente. Nós não conseguiremos, evidentemente, não ter com os gentios. Ainda que nós tivermos com os gentios, que nós tivermos com aqueles que não estão à nossa volta, que não pensam como a gente, nós vamos partir por um embate. Outro texto do Allan Kardec, que me chamou a atenção, nesse capítulo, nesses itens, é o que fala o seguinte, ó, abre aspas: mais vale abrir os olhos a 100 cegos
que deseja ver claro, do que a um só que só se comprasa na treva. Porque, assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa, fecha aspas. Ou seja, vamos traduzir novamente aqui para o nosso português básico, aqui para a nossa linguagem informal. É melhor, às vezes, você falar com uma pessoa, às vezes é melhor você ter um particular, como a gente diz, né? Ter uma oportunidade de uma conversa franca com uma, do que você querer falar na frente de várias pessoas, principalmente quando tem várias pessoas reunidas de segmentos diferentes, de experiências diferentes, né? E às vezes é muito bom, né? Até a gente que trabalha aí com a comunicação, a gente fica muito vaidoso quando a gente vê muita gente ouvindo a gente, muita gente acompanhando a gente, mas nem sempre todos esses irmãos estão realmente de ouvidos com a gente, está com o coração aberto. Ao passo que quando a gente faz um trabalho de formiguinha, um trabalho com cada um trabalho para a gente poder orientar e refletir, trocar ideias, é muito proveitoso. É a analogia que Allan Kardec faz aqui, que às vezes abrir o olho, né, dos cegos que desejam ver o claro, que deseja evidentemente enxergar as coisas, do que uma multidão que apenas está ali de corpo presente, mas não está te acompanhando, não está seguindo. Porque a pressa da evolução é dos materialistas. Os materialistas, sim, têm pressa em evoluir no sentido deles, né, na evolução deles, de que a matéria, cada vez mais dinheiro, cada vez mais rico, cada vez mais oportunidades. Aqueles que são seres espirituais, que sabem que são imortais, que é a nossa condição, que a doutrina espírita já nos revelou que somos, não há por que ter pressa. Ah, Carlos, mas eu gostaria tanto que a minha filha pensasse como eu penso. Eu gostaria tanto que o meu marido estudasse a doutrina espírita como eu estudo. Eu gostaria tanto, Carlos, que a minha esposa praticasse um pouquinho daquilo que eu pratico. Meu irmão, minha irmã, não tenha pressa. Não há por que correr. O importante é que nós saiamos aqui desse mundo de expiação e prova, que nós saiamos dessa oportunidade que Deus nos concedeu, né? Dessa experiência que fica entre o berço e o túmulo, que nós saiamos daqui melhor do que nós cheguemos. O Carlos Giménez, quando partir, quando desencarnar, ele tem que ser um pouquinho mais fraterno do que quando ele chegou, um pouquinho mais caridoso do que quando ele chegou, um pouquinho mais humilde do que quando ele chegou. E o importante é que eu, Carlos Giménez, me preocupe com as minhas limitações, que me preocupe com a minha evolução, que me preocupe com a minha condição. E não me preocupe com a condição da minha esposa, com a condição evolutiva do meu filho, com a condição evolutiva do meu vizinho, com a condição evolutiva do meu dirigente espírita, com a condição evolutiva do meu dirigente. Porque cada um segundo as suas obras, conforme já nos ensinou Jesus Cristo, de forma muito clara, a cada um segundo as suas obras. E nós temos uma letra de uma música também, do Caetano Veloso, na qual ele fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Vamos lá, Du, vamos ouvir. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí, porque se você está preocupado com a condição evolutiva dos seus familiares, daqueles que o rodeiam, do pessoal que está próximo de ti, às vezes do seu governante, do seu chefe, do seu patrão, não há por que você se preocupar com isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Da mesma forma, se você está preocupado com os chamados gentios, né, com os pagãos que não seguem nenhuma religião, que não seguem nenhuma doutrina, um dia essa dor vai bater a porta dele. Um dia essa questão de estar trilhando o caminho do materialismo vai ser confrontado com a sua consciência. Ainda que não seja nesse plano, será no próximo plano, no plano espiritual. E quando ele voltar na próxima encarnação, tudo aquilo que você já percorreu até agora, ele não terá condições de percorrer, ou terá condições, mas estará em atraso, estará em uma situação pior. Allan Kardec, Emmanuel tem uma frase no livro Fonte Viva, lição 110. O nome da lição é Vigiemos e Oremos. Ele fala o seguinte: mais vale chorar
sob os aguilhões, né, as algemas da resistência, do que a gente sorrir sob os narcóticos da queda. Vou repetir, mais vale chorar sob os aguilhões, algemas da resistência, do que sorrir sob os narcóticos da queda. Ou seja, ainda que você tenha que segurar, ainda que você tenha que se privar, ainda que você tenha vontade de fazer, mas sabe que se fizer terá um preço alto em termos reencarnatórios, é melhor você se guardar, é melhor você ficar com as algemas da resistência. Porque quando você age e pratica, né, aquilo que infringindo as leis naturais, você está sorrindo, só que você está em queda. Todos aqueles que sorriem estão em quedas, todos aqueles que estão 100% felizes estão em queda. E quando chegar no fundo do poço, né, na ilusão que o materialismo nos leva, aí eles vão o quê? Vai estar no narcótico da queda. Eles estão entorpecidos pela situação, e aí a hora que vem, aí olha para cima, existe todo um caminho a ser percorrido. E aí tá aí, entra a frase do Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí tem uma historinha que eu queria contar para vocês, para a gente falar, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente sabe analisar se nós estamos agindo certo, nós estamos agindo errado, como é que a gente pode fazer ou deixar de fazer? Certa vez, um rei queria saber qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. Estava preocupado, que já estava chegando a hora dele desencarnar. E aí ele reuniu o seu conselho, os embaixadores, o pessoal todo que o prestigiava, que o cercava no reino ali, e falou, eu quero que vocês descubram para mim qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. Todos ali em volta, os seus orientadores, os seus consultores, o pessoal que trabalha para ele, pensou, imaginou, falou, nossa, o que nós vamos falar para esse homem? Nós não sabemos qual é o caminho do céu, qual é o caminho do inferno. Já sei, tem um sábio, um homem muito simples que mora no topo da montanha, e ele está lá sozinho. Se a gente falar para o rei lá, ele não vai sair daqui, pegar o cavalo dele, organizar a tropa, ir lá visitar um senhor simples, humilde, que mora lá isolado naquela montanha. Vamos falar para ele que aquele senhor é um sábio e ele tem a resposta. E assim fizeram, foram até o rei e contaram para ele, no seguinte sentido, falando, nós temos, rei, nós sabemos quem sabe, nós não sabemos a resposta, mas nós sabemos quem tem essa resposta, que é um senhor que mora no alto daquela montanha. E aí o rei falou, tá bom, então nós vamos visitá-lo já. Preparem a nossa tropa, preparem o meu cavalo, quero todos comigo, nós vamos lá visitá-lo agora. E foram, saíram, e chegando lá, uma casinha muito simples, uma fumaça saindo pela chaminé, um senhor lá dentro varrendo o quintal da casa, bem tranquilo. E aí eles chegaram, o rei, na sua arrogância, na sua impetuosidade, na sua forma de agir, de forma muito imponente, chegou para ele e falou, é o seguinte, eu saí lá do meu trono, do meu reino, para vir até aqui, para que você me fale qual que é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno. Eu quero a resposta agora, que eu não posso voltar sem essa resposta. O senhor, muito humilde, chegou para ele e falou, não, calma, mas não é assim que funciona. Ele falou, não quero saber. Aí o rei sacou a espada, que estava embainhada, e colocou no pescoço desse senhorzinho e falou, eu quero a resposta agora ou você vai morrer. Aí o senhor, de forma muito calma, disse para ele, esse caminho que o senhor acabou de fazer comigo é o caminho do inferno. O rei levou um susto, recolheu a espada, tirou o pé do peito dele, e se levantou ele, colocou ele na mesma altura e falou, como assim? E o caminho do céu? O caminho do céu, respondeu o senhor, é este agora que o senhor acabou de me fazer, me levantando do chão, tirando a espada do meu pescoço. Então essas ações, o caminho do céu, o caminho do inferno, não existe nada de mirabolante no sentido de que nós precisamos dominar várias ciências, precisamos dominar vários quesitos, precisamos dominar várias situações. Mas o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, e principalmente com quem? Com a nossa família. Emmanuel tem uma frase fantástica no livro O Céu e o Inferno, perdão, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 12, cujo título é a família, ele fala o seguinte, a família é o centro essencial dos nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos retorna. Então, se você tem dificuldade com a sua mãe, se você tem dificuldade com o seu pai, se você tem dificuldade com o seu filho, se você tem dificuldade com o seu irmão, ou até se você tem dificuldade com a sua esposa, com o seu marido, pense bem. Aí é a lei natural, a lei
de ação e reação, devolvendo para você as pessoas que têm que estar ao seu lado, que um dia estiveram e não, as coisas não foram acertadas da forma como deveriam ter sido acertadas, que não aconteceu como aconteceu lá com a nossa protagonista do nosso filme Esticando a Festa, no qual, depois do desencarne, ela teve a oportunidade de voltar e acertar. Agora, você está voltando na atual encarnação e tendo essas pessoas ao seu lado para você, com elas, poder conviver da melhor forma possível e, principalmente, o quê? Aprender junto com elas. Voltando no Allan Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua o seguinte, abre aspas, deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí, julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outra. Não adianta você ficar pressionando a pessoa para que ela entenda o Espiritismo, para que ela pratique o Espiritismo. Somente a dor, somente a experiência, somente o sofrimento, somente as pessoas que praticam a doutrina espírita, que entendem a doutrina espírita, que mostram para ela a felicidade que entender o Espiritismo e praticar o Espiritismo traz, através da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, é que faz com que essas pessoas se convençam. Porque através do exemplo, da boa vivência, de um cristão, de um espírita, as pessoas que estão à nossa volta são convencidas. Porque a gente procura sempre situações nas quais nós sejamos felizes. Mas às vezes nós deparamos com situações difíceis, com situação de dificuldade, e aí não tem como não lembrar da grande letra trazida pelo Eduardo Gibelli, da música Jornada, na qual ele fala o seguinte, a jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce chorando ou sorrindo. Vamos prestar um pouquinho de atenção nessa letra dessa música, que é fantástica. Vamos colocar aí, Du, por favor. A jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo. Por maior que seja a dificuldade pela qual todos nós passamos, ainda que quando tenhamos a oportunidade de conversar com os pagãos, com os gentios, que eles não entendem, que eles não compreendem, que eles não querem enxergar, haverá uma nova oportunidade. O sol nascerá novamente, você, enquanto espírito, terá neste plano ou no plano espiritual ou numa outra encarnação uma oportunidade de ajudar essa pessoa. E a melhor forma que a gente faz para ajudar esses irmãos que ainda não conseguem enxergar a oportunidade é justamente o quê? Respeitando a oportunidade, respeitando a condição dele, respeitando a sua busca por aquilo que ele acha necessário. Emmanuel tem uma frase no livro Vinha de Luz, lá no prefácio. O nome do prefácio é Brilha a Vossa Luz, e a frase é o seguinte, meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à própria condição evolutiva. Vou repetir, meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura espiritual procura o alimento que lhe corresponde à sua posição evolutiva. Nós temos que entender isso para nós, para que nós vigiemos as nossas ações, vigiemos o nosso buscar, vigiemos o nosso pensar, vigiemos o nosso agir. Da mesma forma, a gente tem que transportar isso para o nosso irmão. Não é amar ao próximo como nós mesmos? Não é? Então, se eu respeito a minha opção, entre aspas, o meu livre-arbítrio, a minha vontade, porque eu não posso respeitar do meu próximo? Eu não posso respeitar, Carlos, porque é meu filho, ele não sabe o que é melhor para ele. Eu não posso respeitar, Carlos, porque a minha esposa, tadinha, ela não consegue pensar como eu penso. Eu não posso respeitar o meu marido, Carlos, por quê? Porque, infelizmente, ele não teve a condição do esclarecimento que eu tive. Com todo respeito, se Deus está oportunizando a eles, se Deus está permitindo que eles, entre aspas, batem a cabeça, quem somos nós para poder divergir disso? Nós temos sempre que tentar ajudar. Nós temos sempre que eles falarem para ele, sempre que você precisar, estarei aqui ao seu lado. Sempre que você quiser, eu estarei aqui disposto a te ajudar. Mas se você dá o primeiro passo e eles não correspondem com o passo deles, nós temos que respeitar a condição de cada um. Porque às vezes a gente tem algumas concepções de achar que as coisas são fáceis de resolver. E aí eu tenho que lembrar da história
uma história interessante do Ítalo Calvino, que eu trouxe um vídeo aqui para vocês, que nós vamos assistir agora. Vamos ver o que diz essa historinha do Ítalo Calvino, chama A Camisa do Homem Feliz, e a gente comenta em seguida. Vamos lá, Du, por favor. O homem feliz não tinha camisa. Por mais que tenham dito ao rei que ele procurasse alguém que fosse feliz e pegasse a camisa dele, ele achou uma pessoa feliz, e essa pessoa não tinha nem camisa, mas era feliz. Veja que interessante. As coisas não estão no materialismo. As coisas não estão no simples fato de, se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria uma pessoa feliz, se eu morasse em determinado lugar, eu seria uma pessoa feliz, se eu tivesse essa profissão, eu seria uma pessoa feliz. Mas é algo que é construído dentro de você. É algo que é construído dentro de ti. Da mesma forma, são aqueles que pensam diferente. Continua Allan Kardec para a gente poder finalizar, já são 20 horas e 50 minutos. Abre aspas, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que é melhor é que se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Ou seja, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua oportunidade, tudo tem o seu ciclo, mas não é, quando a gente fala isso, não é que a gente tem que abrir mão das pessoas que estão à nossa volta, da gente explicar, da gente tentar esclarecer, da gente tentar ajudar, mas tem pessoas que são refrativas, tem pessoas que são fechadas, tem pessoas que ainda não chegou o tempo dela, tem pessoas que consideram o ouro material, a matéria, as riquezas materiais mais importantes que as riquezas espirituais. Até quando? Até que um dia ele vai chegar no plano espiritual, e quando ele chegar lá e falar, cadê todos os meus bens materiais que eu acumulei? Aonde que eu compro isso? Aonde que eu vendo aquilo? E eles dizerem para ele no plano espiritual, meu irmão, isso aqui não vale nada. Aqui vale a humildade que você angariou, aqui vale o perdão que você praticou, aqui vale a caridade fraterna que você distribuiu, aqui vale a experiência de otimismo que você praticou em você mesmo, e não essas coisas materiais, né? A frase é batida, a gente fala muito, mas é a pura verdade. Quando nós partirmos, ninguém terá um caixão com gavetas, ninguém terá oportunidade. E quando partirmos de forma efetiva o nosso espírito, nem a matéria, essa matéria, essas mãos, esses braços, essas pernas, nós carregaremos para nós no plano espiritual, perdão. A matéria ficará aqui no plano material, que é o local dela. E aí, para a gente poder encerrar já, que já está terminando o nosso horário, tenho aqui um outro vídeo interessante, que é Como Conhecer os Espíritas, que é um texto de Emmanuel, que eu achei muito legal, muito bacana e oportuno para a gente poder ouvir agora. Por gentileza, Du. Opa, agora sim. Todos os homens, vou repetir, todos os homens são seus irmãos necessitados de sua amizade e de seu carinho. Veja que fantástico, mais uma vez Emmanuel traz para nós que nós estamos todos interligados, um carecemos do outro, estamos juntos para poder evoluir, e ainda que nós não tenhamos oportunidade de ter com os gentios, ainda que nós saibamos esperar o nosso tempo, a gente não pode esquecer que daqui, meus irmãos, daqui só se leva o amor. Vamos lá, Du. Daqui só se leva o amor. Meus votos de muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser.